Na vida e no futebol, a gente tem livre-arbítrio para tomar nossas decisões. E algo que a gente aprende muito rápido é que decisões têm consequências. E a gente sabe bem que tomar uma decisão é até fácil, mas conviver com as consequências do que decidimos, isso que realmente é complicado. Uma decisão errada pode ter um peso excessivo na sua vida, trazer arrependimentos e até mesmo prejudicar a sua carreira. E não é fácil lidar com tanta pressão quando você tem tanta gente que depende de você. E a gente sabe que apesar de tudo que possam dizer, no fim é você que vai ter que arcar com os pesos das suas escolhas na vida. E o Giovani é um desses garotos que conseguiu chegar onde tantos outros só sonham, ser um jogador de futebol profissional e ainda ter o privilégio de jogar com a camisa do Corinthians, um dos maiores clubes de futebol do mundo. Quantos não queriam estar no lugar dele nesse momento, ter a chance de ter o que ele tem, de viver o que ele vive? Mas ainda assim, o Giovani tomou uma decisão de jogar tudo isso fora. E essa decisão pode acabar sendo algo que vai trazer muito arrependimento ao atacante no futuro, viu? Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe por que é que ele não tá jogando no Corinthians? Sabe o que foi que aconteceu e por que é que ele sumiu? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ah, e se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futflix, e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Olha, nos deu bastante confiança agora. Eu creio que a gente precisava de uma vitória como essa. Claro, né? Não precisava ser desse jeito como foi, mas se não é sofrido, não é Corinthians. Mas enfim, nos deu muita confiança. Agora eu sei que a gente vai conseguir uma sequência boa aí, se tudo der certo. E é isso. O Giovani sabe o que é ser Corinthians. E isso pode parecer pouca coisa. Pode parecer que é a obrigação de todo jogador que veste essa camisa saber o que é o Corinthians. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Tem jogador nesse elenco do Corinthians mesmo, mais velho e mais rodado, que não sabe bem o que é o Corinthians não. Ser Corinthians é correr até o fim, brigar por cada bola, mesmo que na fase ruim, nunca desistir e seguir brigando até as coisas acontecerem, como foi com o Yuri Alberto. Isso é ser Corinthians, é saber o que é Corinthians. E o Giovani não é lá uma cria do Timão, não é a cria do Terrão, mas sabe bem o que significa vestir essa camisa. Ele passou no Red Bull Brasil, também jogou no Capivariano, onde se tornou profissional em 2021, fez 8 jogos por lá e depois chegou ao Timão primeiro por empréstimo. Passou na base do Corinthians primeiro e em 2022 já começou a receber chances no profissional e conseguiu marcar o seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro Paulista. Tô muito feliz. Foi muito importante esse gol para mim, meu primeiro gol aqui na Arena. Espero fazer outros, né, e dar muita alegria para a torcida. E como eu falei para as pessoas que é muito meus parceiros ali do grupo e tal, falei assim que eu tava com um sentimento diferente hoje quando eu acordei. Eu tava sentindo uma coisa diferente. Eu conversei até com a minha esposa também. Quando eu cheguei aqui no jogo, a gente tomou o gol de empate, eu já tava em campo. Eu só lembro que eu olhei pro céu e pensei, cara, tá tudo bem, vai sobrar uma bola pra mim, eu vou guardar esse gol e a gente vai sair com a vitória e pude ser feliz. E logo em seguida, o garoto já começou a receber chances no Timão, furar a fila, passar à frente de outros jogadores de mais nome, como por exemplo Pedro Raul, que chegou no Corinthians e não conseguiu se adaptar. O Giovani mostrou muita personalidade com a camisa do Timão. E era um cara que na fase ruim de alguns jogadores, ganhou o respeito da Fiel e passou a chamar a atenção de outros clubes, inclusive de clubes de fora do país. E isso começou a virar um pesadelo no Corinthians, porque é claro, isso era um problema para a diretoria do Timão. Imagina você, tem um cara no seu elenco, jovem, que começa a se destacar, a fazer bons jogos e outros clubes já começam a se interessar. Clubes do futebol europeu, com muita grana, paga em euro. Qualquer dirigente ia estar esfregando as mãos por imaginar uma boa venda em muito pouco tempo. Mas o problema é que o Giovani tem uma situação de contrato delicada. Já está no fim do contrato com o Corinthians e a comissão técnica, junto com a diretoria, precisava se proteger o clube de alguma forma. No, es una decisión mía. Porque creo que lo más justo que tiene que ser, que pasa en todo el mundo futbolístico, vos tenés que ser agradecido, muy agradecido por el club donde estás,
es uno de los mejores clubes de Brasil. Sé que hoy económicamente los jóvenes, si no firma contrato, puede tener una remuneración mucho más grande que la que le hace firmar el club, pero le están haciendo buena propuesta. Es una lástima que en un día tan de definiciones tengamos que hablar de los jóvenes que no, y principalmente son los jóvenes, no son los grandes, son solamente los jóvenes, que seguramente el club va a tener la oportunidad de hablar con ellos, de negociar, no sé cómo es, pero ojalá puedan firmar porque son jugadores importantes, pero no depende de nosotros, no depende del manager, no depende del club, sino dependem dos jogadores. Poxa, mas aí vai encostar o cara tá indo bem, tá jogando bem, vai simplesmente pegar o cara e jogar lá no armário? Deixa o cara jogar, né? E aí depois que acabar o contrato, se ele quiser ir embora, ele vai. Cara, não é bem assim, né? A gente tá falando de uma situação absurda. Um jogador que tem passagens pela seleção brasileira sub-20, que já por si só atrai interesse de outros clubes, que só por ter o selo de jogador do Corinthians já tem muito mercado. Muito clube menor contrataria um jogador que é um ex-Corinthians só pelo status, só por dizer, cara, aquele cara ali jogou no Corinthians. O Corinthians é uma vitrine gigantesca e a diretoria dá espaço para um garoto jogar, para ele depois sair de graça para outro clube? É simplesmente inaceitável. O Corinthians investiu na chegada dele, pagou os salários do garoto, deu espaço e espera um retorno do atleta, tanto esportivo quanto financeiro. E os clubes que sondaram o Giovani não são clubes coitadinhos, são clubes que realmente têm condição de chegar e investir uma bala para tirar o garoto do timão e ajudar e muito na situação financeira do Corinthians. Cara, infelizmente no momento assim eu tô deixando com o meu staff. Tô deixando eles cuidar de tudo. Minha cabeça está totalmente focada aqui no Corinthians. O que for para ser pro meu futuro, eles sabem de tudo, do bom e do melhor para mim. E como eu falei, o meu foco é aqui no Corinthians. Enquanto eu estiver aqui vestindo a camisa, eu sempre vou dar meu sangue por ela e sempre honrar a camisa. Só para o torcedor entender, é mais uma sondagem ou chegou já alguma coisa mais oficial? Bom, pelo que eu fiquei sabendo pela internet, porque eu não fico muito ligado nisso, né? Mas um monte de gente me mandando mensagem e tal. Mas creio que foi só uma sondagem mesmo, ainda nada oficial, mas com certeza se chegar algo oficial, acho que os torcedores vão ser os primeiros a saber, porque vai vir da minha própria pessoa que vai falar e é isso. A decisão do Corinthians foi de afastar o jogador. Tacaram o garoto de 21 anos na geladeira e a última vez que ele teve alguns minutos em campo foi contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil lá em outubro, e foram poucos minutos. Cara, o Giovani sabe do seu potencial, sabe que ele pode entregar muito, que é um moleque de talento, mas como ele mesmo disse na entrevista que você viu, algumas decisões dessa os jogadores costumam deixar para o seu staff, para os seus empresários, que já estão mais acostumados a lidar com isso. E provavelmente, estou metendo um provavelmente aqui, é o empresário que deve ter aconselhado o jogador a não renovar nesse momento. E também vamos parar para pensar que o empresário está buscando o que é melhor para o atleta dele, certo? Talvez até esteja pensando em negociar um contrato melhor com o próprio Corinthians, mas com o clube já pressionado para não perder o garoto. O que é uma pena, porque como eu disse, é um privilégio para qualquer um poder jogar com a camisa do Corinthians. E eu consigo entender o lado do jogador. Ele está buscando uma valorização salarial, quer um bom contrato para conseguir sua independência financeira. Nem todo jogador ganha milhões como a torcida pensa. É um garoto que acabou de se tornar pai. Ele sabe que o futebol é muito dinâmico e que as coisas mudam muito rápido. E o que se fala nem sempre é o que se coloca no papel. Pergunta pro Lucas Veríssimo. Mas eu não consigo achar normal ver um cara tendo a grande chance do Corinthians querer assinar com ele, ter ele no elenco, e ele não tratar isso como a grande chance na vida, cara. Cara, é o Corinthians, irmão, tá maluco? Giovani é uma decisão dele, nós temos o interesse, até agora não teve outra sinalização do atleta. Enquanto isso, a gente continua com o nosso compromisso com ele, é um jogador que tem contrato. Enquanto ele tem um contrato, ele permanece aqui e sempre foi e continuará sendo a nossa intenção da permanência. Um jogador que a gente entende que ainda não alcançou seu ápice. O Corinthians tem muito a fazer para ele. Tomara que em algum momento ele entenda isso. O Corinthians é maior do que tudo isso. O Corinthians é maior do que todos nós. O Corinthians vai estar sempre acima de qualquer atleta, de qualquer jogador, de qualquer treinador. Nós estamos aqui para fazer um trabalho digno, correto pelo Corinthians, e vai ficar no Corinthians aquele jogador que queira ficar, aqueles que querem realmente
vestir essa camisa e aqueles que estão focados para juntos buscar todos os objetivos de 2025. O contrato do Giovani com o Corinthians vai até julho de 2025, o que significa que em janeiro, final de janeiro, ele já pode assinar de graça com qualquer clube. Pode ser que o que ele fez com a camisa do Corinthians ainda esteja na memória de outros clubes e que ele consiga um bom contrato. Mas vale a pena mesmo ele sair do Corinthians dessa forma? Sair do Corinthians em fim de contrato, com o clube tentando renovar com ele e ele simplesmente virar as costas pro timão? Não é melhor aproveitar esse momento do Corinthians pagando em dia, com um time forte que vai jogar Libertadores da América, jogar ao lado de caras que estão em alta e que vão aumentar ainda mais a projeção dele? Cara, a gente tá falando de jogar ao lado do Memphis Depay, um cara que por si só já chama a atenção do mundo inteiro e é óbvio que também dá destaque para quem tá jogando do lado dele. Na vida e no futebol, a gente tem livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. E algo que a gente aprende muito rápido é que decisões têm consequências. E sabemos que tomar uma decisão é até fácil, mas conviver com as consequências do que decidimos é o que realmente pesa. Uma decisão errada pode complicar sua vida, trazer arrependimentos e até prejudicar e muito a sua carreira. Eu espero de verdade que o Giovani esteja considerando tudo isso para tomar a decisão de não ficar no Corinthians. Mas e você? O que pensa disso? Acha que o garoto tá agindo certo, procurando o que é melhor pra ele e pronto? Acha ele bom jogador? Teria espaço se renovasse com o Corinthians? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E cara, sabe outro moleque que subiu da base com muita expectativa e que sumiu, mas esse tomou uma atitude mais pesada? O Arthur Souza, hein? Se liga, a gente fez um vídeo sobre isso. Viu o que aconteceu com ele?